coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. E você mesmo, caiu de paraquedas no canal do YouTube? Já recomendo. Vai ver TikTok, fake news, verde, amarela ou vermelha, como você quiser. Não venha aqui encher paciência. Esse é um canal para você não curtir. Ponto final. Agora falando sério, você caiu no Monza Experience, que é o único no mundo canal especializado em falar besteiras automotivas apenas sobre um carro, o Chevrolet Monza. Chevrolet Monza, se você não sabe, peraí, deixa o Astra passar. Se você não sabe, o Chevrolet Monza era um ícone da classe média, exatamente a classe média brasileira, no auge da década de 80, estava cansada das coisas quadradas. E aí vem a GM e coloca em 1983, para ser preciso, um modelo europeu. Foi arriscado. Um modelo mundial, um carro foi produzido, o projeto alemão da Opel, e foi lançado simultaneamente em 5 países. Pasme, em 1983 a GM estava à frente. Depois a Toyota passou de longe, mas de qualquer forma e a Volkswagen em seguida. Mas até lá a GM era a GM. E a partir daquele momento, de 1983 a 1996, pasme, tantos anos com um único modelo de carro, o Monza sobreviveu. E o que nós fazemos aqui nesse canal? Nós temos 3 deles. Um 85, chamado carinhosamente de CCV, um 8788, este SLE automático, e o 500EF. Se você não sabe, na iconologia, na mitologia dos Monzas, melhor dizendo, o 500EF é o Monza que tinha 2 assinaturas. Não sabe do que eu estou falando? Segue agora. Como eu gosto. E o conforto? Bancos de couro, volante regulado. Tá bom, entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. E como você acabou de ver, vai com carinho. Mas hoje nós estamos aqui com mais carinho do que nunca, porque nós estamos aqui com o nosso querido Monza automático, para dias como esse, com este mormaço que antecede o verão. Hoje parece que vai dar 28 graus e sem chuva. Faz meses que a gente não vê algum tempo sem chuva aqui em São Paulo. Estamos aqui numa das piores avenidas depois da Bandeirantes, que nós saímos agora, e você viu na introdução desse vídeo, em Turbo Premium, que é a velocidade acelerada. Estamos aqui na 23 de maio, que também andamos em primeira marcha, e ela é democrática, não importa se o seu carro é chique ou pobre, se o seu carro é manual ou automático, a primeira marcha é a constante. Então o câmbio aqui não troca de marcha. Tristes são os proprietários dos câmbios CVT, que como não tem engrenagem, ficam com aquele cone percorrido por cinta de aço. Enfim, fala de besteira, não sei nem o que eu tô falando. Vamos lá, estamos aqui andando o nosso querido automático, mais um trajeto urbano que antecede o Dia das Crianças aqui em São Paulo, então resolvemos andar com ele. Último episódio, como você acompanhou, CCV, 1000 quilômetros, rodou para Curitiba. Não curtiu o encontro dessa vez. Não por causa dos monzeiros, os monzeiros são sempre gente boa, mas o lugar tava meio esquisito. Vou dizer pra você, não sei, inclusive eu acho que isso afasta muita gente. Atrai bobo, mas afasta muita gente. Eu conheço algumas pessoas que têm carros antigos e eu ainda falo: fulano, vamos tal dia no encontro, não sei do que. O cara olha pra mim e fala: não tô afim. Eu falo: mas será, né? Aí você começa a perceber, será que vai ter umas pessoas que têm aversão a encontro de carro antigo, mesmo gostando de carro antigo? Por quê? Por 2 motivos, na minha conclusão rápida aqui. 2 motivos que eu percebo nesses encontros. Primeiro, os fanáticos por marquinha. Como é isso? É aquele cara que ele olha para o carro dele e dos outros e ele coleciona marquinhas. Ele gosta de todas as peças com a marquinha da montadora. Ele fica lá e ele fica pondo defeito no carro dos outros. Então, chega lá comentando: esse Fusca aqui, é que esse banco aqui não é do mesmo mês de fabricação.
o forro da porta interno não está assinado pelo mecânico-chefe da Volkswagen. No Monza, então, este aqui, é que o carpete desse aqui, eles não é desse carro, o cara deve ter trocado. Não, porque o vidro não tá com a marquinha da GM, tá com a Security, sei lá eu o que. Não, porque ó, veja bem, esse frisinho aqui tinha que ser de tal jeito e ele é de outro jeito, e isso feriu a memória automotiva. Eu vou ter um infarto saindo daqui. Enfim, por essa gente chata para cacete, é que tem muita gente que fala, ai, tô fora, eu só gosto de andar com meu carro antigo, eu não interesso se a marquinha é YZ, ele tá aí, cara, ele sobreviveu. Se precisar trocar alguma coisa, eu troco, que se ferre a marca. Então, primeiro motivo, são os chatinhos de plantão, os que gostam das marquinhas. Por mais que eles deviam calar a boca e só falar do carro deles. Porque assim, tem gente que gosta, fala pra sua bolha. Agora tem gente que acha um porre esse tipo de coisa. Como é que se fala? É um cara meio pedante, é um cara meio chato. Cara chato. Bom, esse é um ponto. Nossa, temos um carro esquisitíssimo aí, vamos manter distância porque o seguro do Monza não cobre colisão traseira contra Lamborghinis. Se bem que se ele trocasse pau a pau, eu diria não. Por honra ao Monza, quer a Lamborghini e eu pego o seu automático? Não. Por quê? Tu já imaginou quanto esse cara vai pagar de PVA o ano que vem? Eu tô isento. Mas enfim, vamos lá. Então o que acontece? Esse é o primeiro motivo. O segundo cara que ninguém suporta, as pessoas normais, são os caras que têm mania, alma de americano, mas ele na verdade é verde e amarelinho, ele é brasileirinho, pobre e subdesenvolvido. Então o que ele faz? Ele vai lá e pega um V8. Rapaz, por incrível que pareça, o Brasil teve os seus V8s por curto espaço de tempo, porque ninguém sustentava aquela desabiraca. Basicamente os Landaus, enfim, Galaxy, Landau da linha da Ford, tinha o V8, que também foi derivado para alguns modelos do famoso Maverick, o carro que foi um fracasso absurdo de vendas, mas que tinha dentro das suas versões o 4 cilindros, o 6 cilindros e o V8 canadense. Pois bem, então tem esse modelo, linha Ford, né, V8. GM não sei se tinha algum no Brasil, não sei, a não ser que seja importado, mas fabricado aqui, sinceramente não me lembro de ter lido nenhum V8 da General Motors ou da Chevrolet. De qualquer forma, então esses caras adoram os Fords. Desculpa, e não vou esquecer, a Dodge, fabricante de carros também. Os mais antigos já foram ultrapassados, já morreram. A galera dona de Simca Chambord está quase extinta hoje em dia, o que é normal. A década de 50 é famosa na década de 80, vai chegando os anos 90, esses carros vão sumindo. Então, por exemplo, o meu Aero Willys 67 hoje seria um carro quase andar como o Ford T na rua. Você não vê andando, por quê? O pouco que sobrou está guardado na garagem. Bom, então esses carros, o Simca já morreu, mas tem uma galera que cultua o Dodge Charger RT. Eu não estou falando mal da Dodge, foi um puta carrão na época. Então, a gente tem que ter o respeito pelo que aquele carro representou. O Maverick V8 foi um fracasso de venda porque ele deu o azar de ser fabricado no momento que explodiu a crise do petróleo na década de 70. Ninguém queria um carro gastando. Ninguém queria gastando que nem os loucos. Não tinha dinheiro para pagar combustível. Tava faltando combustível. Os postos de gasolina no Brasil tinham lei para fechar à noite, não podia nem ser 24 horas. E por quê? Para não gastar combustível, não ia ter gasolina para todo mundo. A velocidade nas estradas do Brasil foi colocada no máximo a 80 por hora. Para quê? Para não gastar gasolina. Então, resultado, naquele momento, ninguém que tinha um carro que fosse V8 ou qualquer coisa, teria sucesso na vida. O Maverick se ferrou. É um bonito carro, tem linhas bonitas, né? Mas é um carro ultrapassado, evidente, da década de 70, mas de linhas bonitas. Mas não pegou. Mas tem uma galera que cultua, e ok, o seu V8 302, aqueles motores. A galera do Landau também, a mesma coisa, mas o Landau também, embora com V8, era um carro mega pesado, então tinha que transformar, mas tinha um conforto absurdo. Era o carro da presidência da República, do Senado Federal, eram os carros dos políticos importantes. Então, basta ver, vá para Brasília, Museu JK, o Landau, placa Brasília 0001, está ali numa caixa de vidro guardadinho para turistas. Fotografei já aqui no canal na minha viagem para Brasília e recomendo, excelente cidade se você gosta de andar de carro e passear.
plano piloto é show, o Niemeyer era do caralho e o Lúcio Costa era um foda. Bom, enfim, então esses modelos não deram, mas o que, voltando aqui, qual é o nojinho? É o cara que entra nos encontros e ele vem com aquela caminhonete, não sei o que, V8, e ele resolve acelerar, porque ele tem algum problema de ordem, talvez psicológica, e ele tem esse problema dele, é tão grave que ele precisa acelerar que nem um animal para dizer, eu sou foda. É quase um atestado de impotência, né? É quase isso. Então ele acelera, e aí começa a ser chato, porque dá vontade de falar assim, cara, pra que você está fazendo isso? Aí o cara vai dizer pra você assim, mas você fala isso porque você tem um Monza 4 cilindros, não tem nenhuma potência acelerando. Não, é porque eu só não sou bobo mesmo. Eu podia ter um V8 ou um Opalão 6 cilindros, mas precisa acelerar que nem um babaca? Não. Bom, outra coisa é o babaca que resolve fazer o borrachão. O borrachão oriundo das corridas de 400 metros americana, nossa, esse cara é show de bola com o preço do pneu do Brasil, mas ele tem dinheiro, ele é foda, então ele acelera aquele carro, quase esmilinguindo o nosso querido diferencial, e ele acelera para fazer o borrachão. Nada mais é do que você sair cantando pneu, que também é ilegal. De qualquer forma, então, quando você junta esses dois tipos de gente, os aceleradores inconscientes, os cantadores de pneu e os fanáticos por marquinha, os três tipos, digamos assim, é que geralmente os aceleradores com os cantadores de pneu geralmente são da mesma espécie. Então, tem muita galera que fala, não é meu clima, tô fora, não é pra mim, tenho coisa mais inteligente pra fazer na vida. E aí você afasta essa galera. Então, em algum momento isso pode acontecer. No encontro dessa semana, por que eu estou dizendo isso? No encontro desse final de semana, curiosamente, um local que eu acho até legal, que é o Armazém Garagem Bar em Curitiba, curto mesmo, é um espaço legal, bem bolado, enfim, um ambiente que tem show, que tem bilhar, enfim, tem tudo que é legal, assim, coisas antigas e tal. Tinha muito desses tipos, não os das marquinhas, mas os dos aceleradores e tal, porque tinha encontro de Dodge, sei lá o que. E aí a coisa vai ficando chata, e aí tá na hora de ir embora. Então não curti. E Monza mesmo, não sei se porque foi sábado, não sei, apareceu meia dúzia, a galerinha de sempre, pouca gente a mais. E mesmo assim, não era um encontro de Monza, né? Porque ficou espalhado, um Monza de cada lado, a galera que se conhece ficou conversando e tal, e ficou por isso. Então, não rolou. Mas acho que a gente tem que fazer, vamos conclamar Gilberto, Davi e Felipe, para que façam um encontro de algum jeito, onde a galera do Monza realmente se reúna, vá em caravana, alguma coisa assim, seja aonde for. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso. E aqui no trânsito urbano da véspera de feriado de quarta-feira, essa semana temos 2 quintas-feiras. Foi ontem a segunda, também chamada de quinta. Hoje é a primeira sexta. Passa o feriado, temos quinta e temos sexta de novo, é assim. Então vamos lá. Turbo Premium e vamos para a noite. Muito bem, galera, vocês viram aí a saída da garagem. Parece que é 1 segundo, mas você trabalhou algumas horinhas, então já viu. Bom, rumo casa nessa véspera de feriado, que ainda podemos comemorar porque não choveu. O que é para São Paulo parece um milagre da natureza. De qualquer forma, trânsito, não fazemos ideia de como está. O que esse motoqueiro vai aprontar? Alguma lambança. O menino vai invadir a faixa, é isso aí.
que é pra ver se morre cedo, né? Os caras fazem umas loucuras. Olha lá, contramão, vamos, não vamos? Vamos, claro. Até queria. Agora, calçada, isso mesmo, calçada e entra na pista. Tudo certo. Que mais? Trânsito, não sabemos, vamos ver agora como está. Teoricamente, São Paulo à noite, véspera de feriado, indica a possibilidade grande de trânsito, né? Nossa. E o nosso querido automático nesse trânsito? Aquela maravilha automática que vai, para, tal, tranquilo. Ele é um carrinho mais acelerado, né? Esse motor ele trabalha sempre mais acelerado. Aí, de novo, um pouco de regulagem do que eu faço. Eu deixo ele um pouco mais acelerado quando eu coloco no neutro. Você fala, putz, 1.100 giros por aí, que não é o normal. 950, 1.000 giros é o normal do Monza, né? Que eu vejo assim. Mas eu deixo mais acelerado por quê? Porque quando eu coloco o D de drive, ele está engatado, ele perde um pouco de rotação. Então, se você regular com um carro livre, desengatado, numa marcha lenta normal de um carro manual, por exemplo, na hora que eu uso o D, a rotação me parece muito baixa. Então, eu acostumei ao longo dos anos, deixa eu entrar para cá. Eu acostumei ao longo dos anos em fazer esse ajuste. Vai bem. Outra coisa também é um termômetro para automático, muitas vezes, né? Numa ladeira não tão íngreme, o câmbio engatado, ele geralmente, a força que o motor está fazendo, ele geralmente impede que o carro desça. Não, se for uma ladeira muito íngreme, ele não tem nenhum sistema travando com freio, nada disso. Então, aí ele vai descer do mesmo jeito. Mas, numa ladeira razoável, com pouca aceleração, que nem agora. Eu estou no ponto morto com esse carro, ele ainda está não tão quente. Ele está a 900 giros. 900 giros, 950 giros. Com o D, pé no freio. Então, numa ladeira, isso acaba muitas vezes dando certo. Dá mais conforto para você no momento de andar com o carro. Então esse que é o ponto que eu acabo usando. O que mais dá para falar dele? Outra coisa boa, né? Ar-condicionado para esse carro e tudo, cara, não uso. Bom, não tem também, mas no 500F tem, não uso. Eu acho que o Monza como um ar-condicionado nunca foi aquela coisa maravilhosa. Ou esquentava demais, ou puxava. Eu sempre achava o carro meio esquisito com o ar-condicionado. Numa estrada e tudo ele até funcionava, mas numa estrada é justamente onde eu praticamente nunca precisei de ar-condicionado, porque entra vento, né? Então refresca. O ar-condicionado geralmente acaba sendo usado no trânsito. E aí o trânsito, o carro nos comportava muito bem. Então eu falei, quer saber? Ficou por isso. Então nunca mais usei. Nesse aqui, mas passa calor. Passa, carro preto, sem ar-condicionado, no verãozão, ainda aqui de São Paulo, é um inferno mesmo. Com solução, não anda. Né? Não anda com esse carro dessa forma. Então, não era um carro assim tão... E também, Monza não é um carro tão visado do ponto de vista de segurança. Então, tem um Monza, ai meu Deus, grande probabilidade de ser assaltado. Não, né? Geralmente o Monza aqui em São Paulo é carro de pedreiro, né? Então... E não se costuma assaltar muitos pedreiros aqui em São Paulo. Então é tido como um carro de galera sem grana. Então, até porque a maior parte dos Monzas que a gente enxerga por aqui estão geralmente muito mau estado, né? É o final do carro, né? Vai sendo usado, passado de mão em mão, e aí chega um momento que a manutenção já não vale mais a pena, o cara vende por qualquer coisa, aí o cara fala, cara, vou usar até onde parar. Parar, joga fora, abandona. Então, é o fim de qualquer carro, não é só a exclusividade do Monza. Com os Fuscas aconteceu a mesma coisa, com os Opalas aconteceu uma coisa. Você via no começo dos anos 2000, cara, você achava o Opala esbagaçado, um monte andando na rua. É um carro que vendeu muito, né? Aí hoje em dia não, já virou um carro mais elitizado, que os que sobraram já estão valorizados, os 6 cilindros, né? É a vida normal. Daqui a alguns anos o Monza, os poucos que rodarem, vira um negócio mega valorizado. E aí a mesma coisa vai acontecendo com os demais, né? Daqui a pouco é o Vectra, daqui a pouco já é o Ômega, daqui a pouco são os Clios que vão virar ou os Golzinhos, bolinha, vai saber o que vai ter de moda aí. Aí segue. Olha, milagrosamente, a Avenida Brasil aqui, não são nem 8 horas da manhã, estamos indo bem, né? Trânsito até que razoável. Acho que muita gente hoje até não aproveitou que era o feriado e já ficou no famoso home office, cara. Porque, ó, pista livre dos dois lados, só do meio aqui tá indo bem. Esse trajeto aqui da Rua Argentina, aqui no Jardins, é mega volumoso. É isso, galera.
Então terminamos aqui esse nosso passeio. Quinta-feira trabalho também presencial, provavelmente automático, virei novamente com ele, ou não, talvez para fazer o 500EF rodar, dado que sexta-feira eu também virei e é um rodízio do automático, dia de rodízio do 500EF, que é placa final 0, então 90 em São Paulo, ocorre às sextas-feiras. E é isso, agora eu vou escutar minha musiquinha, estou cansado e chega por hoje. Você não. E no ato contínuo, feriadão, não saímos de casa hoje, hein? Não quisemos. Lavei. Limpei os carros de manhã, mas aí eu tinha vídeo atrasado, controle de despesa. Ainda vimos uma série boa, né? Do Everest no Netflix, também foi legal. Um documentário de 3 episódios de um grande terremoto que aconteceu lá em 2015 no Everest. Toda aquela parte ali, Katmandu, aquele Vale Lang, sei lá o que, enfim, e também no acampamento base, todo aquele negócio. Foi uma boa série, verídica, com imagens inclusive reais. Cada vez mais a gente vai perceber agora documentários com pedaços coletados de filmagens reais, por um motivo simples: todo mundo hoje tem celular que filma em HD, meu amigo. Daqui pra frente todo mundo vai ter imagem de tudo. Então qualquer notícia jornalística importante provavelmente vai contar com cacos filmados de pessoas diversas. Mas o governo deveria dar uma aula particular nas escolas, universidades, aula de 15 minutos para como manusear uma câmera de celular, porque tem gente que é lesada, né? Já viu aquele cara que filma assim, em pé o celular? Só ele vê o vídeo, isso é pra nada, porque você conhece alguma televisão que fica montada na sua sala assim? Não funciona. Então, quando você vai filma com o celular deitado, querido. Celular deitado. Outra coisa, não treme que nem um maluco. Você não tá na montanha-russa. E se estiver, põe as 2 mãozinhas. Tenta segurar o máximo. As câmeras modernas são a prova de malucos. Ela já tem, por exemplo, no iPhone, se você colocar na grande angular, digamos assim, dele, ele já tem uma estabilização digital de filmagem. Então por mais que você trema, quando você reproduz, parece que a imagem... Porque senão é muito chato. Tenta assistir um vídeo que tá assim o tempo inteiro. Não dá, entendeu? Não funciona. Então é isso. O governo deveria ensinar as pessoas a filmar. Já imaginou aqueles crimes cometidos por polícia? Políticos saindo com mala de dinheiro em HD, filmadinho, enquadradinho. É prova jurídica praticamente certa. Só falta mudar uns negocinhos assim na legislação. Mas de qualquer forma, enfim... Não estamos aqui para falar das câmeras, e sim que o documentário era bom. No dia de hoje, trajeto curto, né? 500EF não saía da garagem faz tempo, vamos até minha mãe, Vila Mariana, trajeto de 10 km de distância. Simplesmente para fazer uma visita e jantar, então uma boa. E como você sabe, não sabe do que eu tô falando? 500EF, não tá vendo o logo verde aqui em cima? Não viu ainda? Então vou explicar para você o que é o 500EF. 500EF é o Monza do Fittipaldi, exato. E é melhor ele dizer, solta. Monza Classic 500EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. É isso, entendeu? Vai com carinho. Põe o cinto e vai com carinho. É legal também dizer isso. O põe o cinto da década de 90, se você não sabe, fala assim, por que eles gastariam? Primeiro, vamos entender um contexto aqui. Comercial na década de 90 era pago e extremamente bem pago em rede de televisão aberta, a peso de ouro. Trabalhei numa, inclusive, tá? Então sei do que tô falando. Então assim, os caras pagavam milhões, como se fosse hoje, para 30 segundos de comercial. Se fosse no tal horário nobre, na principal emissora, amigo, era o mais caro que se tinha. Horário nobre por quê? Era onde o Ibope marcava que as pessoas mais assistiam. Então basicamente era uma pesquisa dizendo assim, olha, neste horário, nesta rede de televisão, você tem a maior audiência. Então o controle de audiência faz
todo sentido para quem é dono de empresa de televisão aberta, por uma razão simples. É com base neste índice que você consegue vender o espaço publicitário com maior preço para os anunciantes, que é do que as televisões abertas vivem, óbvio. Então, ali não é uma ONG, tirando a TV Cultura, que tem uma questão estadual, tal, então não tem fins lucrativos. As outras todas têm fins lucrativos, e se tem fim, o dinheiro precisa vir de algum lugar. Esse dinheiro vem dos anúncios. E o anunciante que vai gastar uma baba de dinheiro naquilo, ele precisa saber o que mais vai dar visualização. Inclusive, essa é uma mídia já hoje ainda utilizada, mas muito mais ultrapassada. Por quê? Porque com o surgimento das diversas telas, você consegue hoje colocar propagandas com o seu público-alvo para aquele seu produto ou serviço muito mais específico. Então, se eu quero colocar uma coisa chamada broadcast, quero jogar isso no público, eu ainda uso a TV aberta, o outdoor da rua, uma revista de grande circulação, cada vez tem menos, inclusive. Antigamente eram jornais impressos. Agora, se eu quero específico para o nicho, é no Instagram, é no Facebook cada vez menos, né? Mas é no Instagram, é no sei lá o que, é no próprio YouTube, enfim, aonde a galera tá. O que mudou? Nada. Mudou que você tem públicos mais restritos. Bom, resumindo, voltando tudo isso para explicar. Então, comercial da General Motors 1990 para vender o Monza 500EF. Já vou pagar um cachê baba pro Fittipaldi, provavelmente. Faço eu ideia de quanto ele recebeu, mas acho pouco provável que ele tenha feito de graça, a não ser que por puro saudosismo ele tenha dito: já que vocês vão me homenagear, eu não cobrarei nada. Só o Fittipaldi para dizer. Está vivo, portanto perguntem a ele, eu não faço ideia. Mas imagino, suponho que ele tenha ganho um cachê. Até para colocar também o nome dele no carro, né? Afinal de contas era um Monza, não era um BMW último tipo. Então, imagino que tenha rolado um acordo comercial. Se eu fosse ele, faria. Vou pôr meu nome, pôr num produto de uma indústria, entendeu? Ele não é dono da GM nem nada disso. Faz todo sentido. Olha um jipinho aí. Bom, enfim, e aí cada segundo que é dito ali do script que ele tinha que dizer sobre o carro era muito bem pensado. Eram só 30 segundos, amigo. Tenta você fazer um vídeo de 30 segundos em algum lugar e ver o quanto você consegue falar e tenta editar. Então, assim, aquilo é muito profissional, filmagem, estúdio, caramba, 4. Então, se ele disse no script, ponha o cinto e vai lá com carinho, o ponha o cinto tinha uma importância significativa. Qual era? Em 1990, meu querido amigo, o cinto de segurança não era que nem hoje, moda. Como assim moda? Hoje qualquer Zé sabe que entra no carro, põe o cinto. Além de tomar multa, mas não só por isso, a pessoa hoje em dia é muito menos preocupada com a multa do cinto de segurança, embora ainda ela seja aplicada e não é pouco, mas ela é muito mais preocupada com a questão da segurança. Então, a segurança dentro de uma cabine de carro foi infinitamente, mudou, né, daquela época. Airbags, controles de tração, etc, etc. Crash tests, que cada vez mais existem, e agora inclusive estão sendo aposentados por crash tests digitais. Sim, você simula com mais perfeição a colisão num computador com todas as variáveis do que arrebentando o carro no concreto. Então, hoje em dia tudo é digital. Pega 4 rodas, assiste o vídeo deles no YouTube, que eles visitaram a fábrica, não vou lembrar, acho que foi da GM inclusive, que eles falavam, cara, toda a massa de dados é processada digitalmente. Bom, enfim, então se eles colocaram aquele negócio de ponha o cinto, é porque brasileiro, amigo, indígena no volante, não tinha cinto de segurança naquela época. Começou com uma lei naquele momento sendo obrigatório e a galera não gostava. Meu pai, por exemplo, nos carros da Volkswagen que ele tinha, a Variant, tudo, o cinto não era retrátil como os de hoje. Então ele vinha numa bolsinha. Você tirava a bolsinha de couro, desenrolava o cinto, que era só longitudinal, não era o abdominal, não era o de 3 pontos como o nosso agora. Então o que acontecia? Sabe quando é que eu vi aquela bolsinha durante 10, 20 anos com meu pai usando o carro? Nunca eu vi aberta. Do jeito que veio da fábrica ficou. Então se usava cinto de segurança no Brasil. Então por quê? Era um negócio, incomoda. Não se tinha a cultura do acidente e o que pode gerar quando você está solto no carro. Pois bem, isso hoje é praxe, mas naquela época a legislação começou a pegar forte. Sabe que teve cara que teve a ideia de torcer pro Vasco lá e pegou a ideia do time do Vasco. O cara mandava estampar camiseta branca com uma tarja pra dizer pro guarda que tava usando. De longe o cara não sabia. Claro que não adiantava, tomava multa do mesmo jeito, né? Enfim, demorou anos tomando multa até que finalmente as coisas andaram. A população se conscientizou da importância do uso de cinto de segurança
E aí, finalmente, hoje em dia, você não precisa avisar. Tá na autoescola, tá em tudo, mas até em Uber, quando você entra hoje em dia, depois até de acidentes com gente famosa, o cara entra e mete o cinto de segurança até na parte traseira do carro, que ainda não é tão comum, mas os guardas pegam firme, inclusive nas estradas. Então é isso. Vale lembrar aqui nesse trajeto rápido do porquê de algumas frases dos comerciais dos anos, no caso aqui, 90. Começo, né? Afinal de contas, foi 1990. E chegamos aqui na garagem, Simone. Falei pra cacete, estou suando, parece verão no Saara. Vamos pedir alguma coisa então e chega por hoje. Fui.